Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. Eu sou o professor Bruno Ribas e hoje vamos aprender um algoritmo de ordenação novo. Você deve estar pensando, mas professor, nós já vimos tantos algoritmos e nós aprendemos o Quicksort, melhoramos ele ao extremo. Tem algumas melhoriazinhas ainda para a gente fazer com o Quicksort, mas eu vou deixar para uma outra conversa. E eu queria mostrar para vocês esse novo algoritmo que é o Merge Sort. Ele lembra um pouquinho a premissa do Quick, mas ele tem uma vantagem em relação ao Quicksort. A complexidade sintótica dele vai sempre se comportar em uma função dentro de O de n log n, com n sendo o tamanho do nosso vetor. Então a gente não tem que se preocupar se o meu vetor tem muitos elementos repetidos, se eles estão ordenados, se eles não estão ordenados, se eu vou escolher um bom pivô, se eu vou escolher um mau pivô. Não, ele é bem constante. Aí fala, mas professor, se a gente já tem esse algoritmo, por que você ficou um tempão ali ensinando o Quicksort e ainda vai falar mais coisa do Quicksort? Pois é que o Quicksort, lembra que a gente já comentou, né? No caso médio, ele também tende a O de n log n. No pior caso, pode acontecer de ficar n ao quadrado, Ozão de n ao quadrado, e até no nosso benchmark de ordenação que está lá no GitHub, vocês conseguem perceber que ele realmente fica ruim se não tomar os devidos cuidados, mas a gente consegue melhorar bem, amenizar bem o problema quando usa mediana de 3. E o problema é o seguinte, que por mais que os dois sejam comparados n log n, o que acontece é que a constante agregada aí do Merge Sort é um pouco maior do que a constante que a gente tem no Quicksort. Então, em geral, mesmo os dois tendo complexidade parecida, o Quicksort vai ter um desempenho mais rápido, ou seja, vai terminar mais rápido a ordenação nas máquinas, né? Mas aí vale a pena a gente entender o Merge Sort e quando que ele vai ser utilizado e para que ele serve. Mas primeiro vamos entender esse algoritmo e para que ele serve, né? O primeiro problema que o Merge Sort quer resolver é o problema de juntar. Né? Veja só, o Merge Sort ele é igual ao Quick, ele é burrinho, ele não sabe ordenar nada, ele depende de outras funções. Mas a diferença do Merge é que ele é o contrário do Quick. O Quick era separa, Quick, né? Quick da esquerda, Quick da direita. Separa, Quick da esquerda, Quick da direita. A ideia do Merge Sort é que assim, olha, eu não sei ordenar nenhum vetor grande, eu só sei ordenar um vetor que só tem um tamanho, que é de um elemento, que eu sei que ele está ordenado, e depois eu chamo a função que junta dois vetores ordenados, que a gente chama de intercala, né, ou de merge, se você quer falar em inglês. Então a gente intercala dois vetores ordenados. Então eu falo assim, eu tenho esse vetor ordenado e esse vetor ordenado, cada um tem um elemento, junta eles, pum, intercalou, ele virou um único vetor ordenado também, agora de tamanho 2. Depois eu vou juntando com outros vetores maiores e a gente vai conseguindo compor o nosso grande vetor ordenado. Tá bom, professor? Legal, muito bonitinho que você está falando, mas eu ainda não consigo visualizar. Como é que é a função de juntar, de intercalar os vetores? Bem, o negócio é o seguinte, nós temos que partir da seguinte premissa. Então, nós vamos receber uma função. Não, vamos receber não. Nós temos uma função, vai ser do tipo void, que vamos chamar ela de merge, E o que ela vai receber como argumento? Ela vai receber aqui um item, um vetor de elemento do tipo item. Deixa eu até deixar esse asterisco mais bonitinho. Um vetor de elemento do tipo item. Ele tem que receber onde que é a posição do primeiro vetor, ou seja, onde que é o mais à esquerda, o elemento mais à esquerda. Onde que é o elemento que está no meio, qual que é o último elemento desse vetor, ou seja, qual que é o right dele. Então a gente pode chamar aqui de int right1, e depois a gente tem que receber qual que é o right da outra metade, que é o int right2. Então a gente pode pensar que é o seguinte, a gente tem aqui esse vetor com k elementos, não importa. A gente fala que ele começa aqui em left, e esse primeiro intervalo aqui, ele termina aqui, esse aqui é o right1, e a partir desse ponto aqui, é um outro vetor, que tem como left R1 mais 1, e como right, aqui o right 2, tá? Então essa é a nossa ideia inicial. Então eu tenho dois vetores que estão escondidos dentro de um único vetor.
Ah, poxa, bacana, professor, bem fácil, agora que eu sei que eu tenho os dois vetores. E o interessante é que a premissa dele ainda é o seguinte, que esses dois vetores que a gente está recebendo, eles estão ordenados, ou seja, então aqui eu tenho o 60, 70, 80, 90, e aqui eu tenho o 10, o 20 e o 30. Então, quer dizer, eu tenho um vetor aqui ordenado e um outro vetor aqui ordenado também. Não importa se eles estão ordenados entre si, o importante é que eles vão ficar depois ordenados entre si. E a gente tem que agora juntar eles e transformar esse vetor V num único vetor ordenado, nesse intervalo de left até R1 até R2. Ah, poxa, tá bom, professor, entendi. Então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora, como é que eu vou fazer essa brincadeira? Então vamos começar a pensar aqui. Primeira coisa, é mais fácil e adequado a gente pensar que a gente tem que ter uma área de troca, né? Então, é difícil fazer. Se eu tiver que fazer as trocas em places, do jeito que está aqui, e com o que a gente já conhece, a gente vai fazer umas trocas parecidas com o que a gente faz com o Quick Sort, né? Então, talvez não seja tão adequado. A gente não quer usar aqueles instrumentos. Vamos usar um novo aqui. Então, vamos criar um novo vetor. Vamos alocar um novo vetor. Vamos falar aqui, ó. A gente vai ter aqui um item, asterisco V2, que é igual a malloc de quê? De size of item. E quantos elementos que tem o nosso vetor? Nosso vetor tem o quê? R2 menos L, né? Ou seja, pode ser que aqui seja o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser que vá de 0 a 6. Ou seja, aqui são 7 elementos, então R2, quanto que R2 é 6, menos left mais 1. Então é R2 menos left mais 1. Então, esse aqui é o tamanho do nosso vetor. Então, agora a gente tem aqui um vetor adicional. Vamos desenhar ele aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, nós temos aqui o nosso segundo vetor, que a gente chamou aqui de V2. Vou até desenhar mais para cá. Esse aqui é o V2, esse aqui é o V. E agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, é transpor os elementos que estão em V para o vetor V2, mas que eles já fiquem ordenados, né? Até vou melhorar um pouco aqui o exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, né? Porque aqui eles estão totalmente dependentes, mas pode acontecer desse vetor aqui ser... aqui é o 50, aqui é o 50, aqui depois é o 85, e aqui é o 92. Né? Então, o que acontece agora? Nós temos aqui dois vetores que estão ordenados, independentemente, mas se a gente olha os dois, eles não estão ordenados. Então, tem elementos da segunda parte que vai ficar dentro, vai ficar intercalada com a primeira parte. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, o que nós precisamos ter? Primeira coisa, a gente sabe que a gente vai ter que percorrer os elementos em V2, ou seja, em V2 vai começar em 0, então a gente pode chamar aqui de K a posição que começa em V2. Então, a gente pode já ter aqui um int K é igual a 0, né? Porque o K não começa em left, o K começa sempre em 0, não importa qual que é o valor de L. L pode ser qualquer outra coisa. E a gente tem o quê? A gente vai ter aqui um int I que começa em left e um int J que começa em onde? Em R1 mais 1, né? Ou seja, que é a primeira posição aqui. Então, esse aqui é o J. Bem, voltando aqui então, pessoal. Então, o que a gente tem aqui? Então, nós temos nossas três variáveis, o int k, que é nossa variável auxiliar que vai movimentar dentro do V2, o nosso i, que está movimentando dentro da primeira parte do vetor, e o nosso j, que está movimentando na segunda parte do nosso vetor original. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que percorrer os elementos da primeira parte e da segunda parte, e a gente vai ter que ir colocando eles ordenadamente dentro de V2. Então, como é que a gente faz? Então, aqui é um while. Você tem que pensar o seguinte, então, enquanto o meu i for menor ou igual a R1, e enquanto o quê? Enquanto o meu j for menor ou igual a
R2, né? Então, ou seja, eu tenho que saber os meus sentinelas. Então, quando eu for andando e percorrendo os elementos, a gente não pode ultrapassar o meio do vetor, quando está pensando na primeira parte do vetor, e também não pode ultrapassar o fim, que é o right 2 do nosso vetor. Então, o que a gente vai perguntar agora? A gente faz assim, né? Então, o quê? If, se o V de I for menor que o V de J, né? Ou seja, a gente começou com o nosso I aqui e a gente começou com o nosso J aqui. O meu V de I, ele é menor que o meu V de J? Opa, não é o caso. Mas se fosse, a gente ia colocar o quê? Ele ia falar que V2 de K mais recebe V de I mais. Agora, como não é o caso, é o nosso else, então quer dizer que o nosso else vai fazer o quê? Else quer dizer que o V2 de K recebe o V de J mais. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, a gente fez a pergunta, o V de I é menor que o V de J? Opa, não, né? 60 não é menor que 50, então se 60 não é menor que 50, o que a gente faz? A gente vai cair no else e fala que o V de 2 de K, ou seja, o K vale 0, ele recebe o que está em V de J, ou seja, o 50 ele cai aqui, o nosso K anda um para o lado e o nosso J anda um para o lado também, tá? E acabou. Próxima iteração, faz a pergunta. O I ainda é menor ou igual a R1? É. E o J ainda é menor ou igual a R2? É. Ele pergunta, o V de I, ou seja, o 60, ele é menor que o 85? Opa, sim, o 60 é menor que o 85. Então, o que acontece? O nosso V2 de K recebe o nosso V de I, ou seja, o 60 vem para cá, e nisso o nosso K já anda 1 e o nosso I também já aumenta 1. Então, acabou que tem que fazer essa interação, faz a pergunta, o I é menor ou igual a R1 e o J é menor ou igual a R2 é. Ele pergunta, o V de I, o 70, ele é menor que o 85? Opa, sim, o 70 é menor que o 85. Se o 70 é menor que o 85, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o V de I para o nosso V2 de K. Então, ou seja, o 70 ele cai para cá, o nosso K já anda e o nosso I já anda também. Próxima iteração, nossos I e nossos J ainda estão dentro do limite. Ele faz a pergunta, o V de 80, ele é menor que 85? O V de I, ele é menor que 85, então o que ele vai fazer? A gente transfere o 80 para cá. A gente transfere o 80 para cá. Transferiu o 80 para cá, já incrementa 1 no K e já incrementa 1 no I. E daí vai a pergunta. Os nossos I e nossos J ainda estão dentro dos limites, nosso I já está periclitante ali, quase saindo. E o V de I, o 90, ele é menor que o V de J, que é 85? Opa, não é. Cai do else, então o nosso 85 entra aqui, o nosso I, o nosso K anda 1 e o nosso J anda 1 também. Então agora os dois estão periclitantes, mas ainda estão dentro dos limites que a gente definiu no nosso while. Então o que acontece agora? Ele pergunta se o nosso V de I, que é o 90, se ele é menor que o V de J, ou seja, se 90 é menor que o 92, 90 é menor que o 92. Então o que a gente faz? A gente coloca o V, o 90, aqui nessa posição e já anda com o nosso K e anda também com o nosso I. Opa, só que agora o nosso I ultrapassou o limite. Então, I é menor ou igual a R1? Não, I não é menor ou igual a R1. Então, o nosso laço, ele sai fora. Então, acabou, professor? A gente terminou as cópias? Não. Não, a gente não terminou nossas cópias ainda. Porque pode acontecer de um vetor ser maior que o outro, ou um ter todos os elementos menores, ou todos os elementos maiores, e pode ser que sempre sobre um elemento para lá ou para cá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente agora tem que copiar o resto do que falta da primeira metade e copiar o resto do que falta na segunda metade. E como é que a gente faz? Então, é o while I menor ou igual a R1. O que a gente fala? A gente fala que V2 de K é igual a V de I mais. Mas, professor, o I... Não, eu sei, mas aqui é o nosso caso. E agora o nosso while, um outro segundo while, enquanto o J for menor ou igual a R2, e a gente faz a mesma coisa. V2 de K recebe V de J
mais mais. Ah, poxa, legal, professor. Então o que acontece agora? A gente vai copiar o último 92, ele entrou para cá, e o nosso K, ele andou para frente, e o nosso J também andou para frente. E esse laço aqui, ele garante que o nosso J, que a gente não vai tentar colocar elementos que são inválidos de acesso ao nosso vetor. Ah, legal, professor, mas e agora? Bem, agora o que a gente tem que fazer é copiar o que está dentro de V2 de volta para V. Porque o vetor que tem que estar ordenado é o vetor V. Então a gente não pode perder ele aqui em referência. Então agora tem que pegar todos os elementos que estão lá no V2 e copiar para o V. E como é que a gente faz para copiar os elementos de um vetor para outro? Bem, a gente vai ter que fazer a iteração de todo mundo. Ou seja, né, então a gente coloca aqui que o nosso K vale 0 e a gente faz aqui um for de I igual a left enquanto I for menor ou igual a right 2 e mais, então o V de I recebe o V2 de K mais mais. Então isso aqui acaba o que a gente tem que fazer, né? Então o que acontece para cada iteração, né, o nosso I começa em left, porque não necessariamente o nosso left é 0, e ele vai copiar agora todos os elementos de volta para o nosso V, só que vai ficar 50, 60, 70, 80, 85, 90 e 92, do jeito que a gente queria que fosse ordenado, né? Então, ou seja, vamos desenhar aqui como é que fica o vetor. Então vai ficar aqui 50, 60, 70, 80, 85, 90 e 92. Então acabou a nossa função de merge. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que lembrar sempre de liberar a memória. Então o V2 foi alocado, agora a gente desaloca ele e acabou a nossa função. Então agora a gente conseguiu implementar muito bonitamente uma função que consegue fazer o merge de dois intervalos de vetores. Poxa, legal, professor. Então agora aqui funciona direitinho. Funciona direitinho. Isso aqui, professor, mas eu tenho um jeito mais fácil de eu fazer? Olha, uma maneira que você poderia usar para implementar, ao invés de a gente receber esses três valores, seria receber mais, né? Seria o ponteiro de um vetor, o left dele, o right dele, o ponteiro do outro vetor, o left dele e o right dele. Que daí eventualmente ficaria na mesma, mas assim acho que é bem fácil da gente entender e implementar. Então pronto, a gente já sabe pegar e fazer o merge entre dois vetores. Poxa, legal, professor, então a gente já sabe fazer o merge. Agora, falta a gente fazer o mais importante, que é o merge sort. Como é que eu faço o merge sort? Então, o merge sort, vocês já devem estar careca de saber, a nossa função é um void, nosso merge sort, a gente vai receber a mesma coisa. Um item asterisco V, um int left e um int right, ou seja, o elemento mais à esquerda e o elemento mais à direita do nosso vetor. Tá? Então agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que definir qual que é o meio do nosso vetor. Vamos até criar uma variável aqui, um int meio, que é igual ao quê? A R mais L sobre 2, certo? E agora o que eu posso fazer? Eu posso chamar assim, lembra que eu falei, o merge sort, ele não sabe ordenar nenhum vetor grande. Então, tá aqui, eu recebi um vetor, eu não sei ordenar. Então eu defini qual que é o meio desse vetor. Então agora eu faço o seguinte, então o merge sort, eu sou o merge sort, e se ordenar vetores pequenos. Então agora eu defino o meio e mando ordenar a primeira metade e mando ordenar a segunda metade. Então o que eu falo aqui, eu despacho um merge sort para V de left até meio e chamo de novo também aqui o merge sort de V de meio mais 1 até o right. Então agora aqui eu mandei ele ordenar esses dois vetores pequenininhos e depois que eu tiver esse primeiro merge feito e esse segundo merge feito, opa, pronto, agora está na hora de eu... Bem, agora que eu tenho os dois merges feitos, está na hora de eu juntar os dois vetores, né? Porque eu sei que a primeira metade vai estar ordenada e eu sei que a segunda metade vai estar ordenada. Poxa, é verdade, professor. Então, se as duas metades estão ordenadas, como é que a gente faz para juntar elas? Então, a gente já sabe, né? A gente já tem a nossa função, que é a merge AB. A gente vai passar o V, vai passar o left, vai passar o meio e vai passar o right. Então tá aqui, esse aqui é a nossa chamada de função, e daí agora aqui acaba o nosso merge sort.
Mas só isso não. Lembra que tem um caso, essa aqui é uma recursão, então que hora que a recursão acaba, então if. Então como é que a gente faz? A gente faz um if aqui se o left for maior ou igual a right, return. Então tá aqui, tá bonitinho o nosso merge sort, né? Ah, legal, professor. Legal, professor, mas vamos executar ele? Vamos fazer brincadeira, vamos criar um vetorzinho aqui. Então vamos começar a executar. Então vamos criar aqui um vetor que tem lá o 50, o 30, o 10, o 20, o 90, o 80, o 70 e o 35. Então tá aqui o nosso vetor ordenado, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nossa, ordenado não, nosso vetor a ordenar, certo? Então o que acontece? Então nós temos lá de 0 a 7. Então fizemos a nossa primeira chamada do merge sort. Então vamos desenhar aqui. É o merge sort V de 0 a 7. Ele faz a pergunta: o left é maior que o right? Não, não é o caso ainda. Agora, a gente definiu o nosso meio. Quem que é o nosso meio? Meio é igual a R mais L, ou seja, 0 mais 7. 7 dividido por 2, quanto que é 7 dividido por 2? É 3, né? Então, o nosso meio é 3, considerando contas inteiras. Então, o nosso meio é 3, e a gente já vai engatar aqui o quê? O merge sort de V de 0 a 3. Vamos ter também depois lá o merge sort com V de 4 a 7, tá? E depois a gente vai fazer o merge deles, o merge com V de 0, 3, 7. Vamos executar primeiro, então, o merge sort V de 0 a 3. Então, o merge sort de 0 a 3. Então, a gente está executando nesse intervalo aqui. Merge sort de 0 a 3, o que ele pergunta? O left é maior que o right? Não, o left não é maior que o right. Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir um meio. O meio que é quem? Right mais left, ou seja, 3 mais 0 dividido por 2. Quanto que é 3 mais 0 dividido por 2? 3 dividido por 2 é 1, resta 1, né? Então, a gente vai ter aqui o meio sendo 1. E a gente vai chamar agora o merge sort V de quem? De left, que é 0, até o meio, que é 1. De 0 a 1. E a gente vai fazer o quê? O merge sort com V de meio mais 1, que é 2, até o right, que é 3, certo? Então tá ali o nosso... E já vamos deixar aqui desenhado o merge com V de 0, 1, 3. Então vamos lá. Vamos executar agora o merge sort de 0 a 1. Merge sort de 0 a 1, ele faz a pergunta: o left é maior que o right? É maior ou igual ao right? Não, o left não é maior ou igual ao right. Então, a gente vai definir um meio. O meio, quem que é o meio? É 1 mais 0 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? É 0, certo? Então, a gente vai chamar aqui o merge sort com V de 0 até o meio, que é 0. Vai ter o merge sort com V de meio mais 1, de 1 até o right, que é 1, tá? E vamos ter também aqui o merge com V de 0, 0, 1. Então, vamos lá. Merge sort V de 0 a 0. Left é maior ou igual a right? Opa, left é maior ou igual a right, porque eles são iguais. Legal, então quer dizer que o V de 0 a 0 está ordenado, ou seja, o merge sort nesse ponto, assim, cara, esse cara aqui eu sei ordenar, porque tem um elemento e ele está ordenado, então ele já retorna. Então, esse cara aqui, beleza, eu sei que esse vetor de 0 a 0 está ordenado. E agora ele vai fazer ordenar um vetor V de 1 a 1. Ordenar um vetor V de 1 a 1, que é o 30, pergunta, o left é maior ou igual ao right? Left é maior ou igual ao right? Opa, left é maior ou igual ao right, vetor de um elemento, eu sei que está ordenado, ele já retorna, então seja o merge sort V de 1 a 1, já está ordenado. Então agora o que a gente vai passar? A gente vai passar a nossa função, vai chamar a nossa função de merge, que vai fazer o merge dos dois vetores que tem apenas um elemento, o que vai de 0 até 0 e o que vai de 1 até 1. Fazendo aquele vetor, aquela função, vamos até redesenhar ela aqui. Vamos reexecutar, né? Eu posso fazer uma coisa que eu nunca podia fazer quando eu estava no quadro negro, né?
que era, ou mais recentemente, nos quadros brancos. A gente copiou aqui aquela região e agora eu posso colar. Então, nós temos ela colada aqui. O nosso vetor está colado e a gente chamou quem aqui? Aqui é a execução do merge do nosso vetor. Deixa eu escrever isso aqui em cima. Esse aqui é o merge do V de 001, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um malloc, um V2, né? Esse aqui seria o nosso V. E veja que o V ele vem inteiro, porque o ponteiro ele não sabe, mas o que importa é que a gente tem ali os limites L, R1 e R2. Então, vai fazer um malloc de um vetor. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um malloc de um vetor que tem elementos do tipo item, que tem R2, ou seja, 1, menos left, que é 0, mais 1, ou seja, 2 posições. Então, a gente vai alocar aqui um V2 de 2 posições, que vai ter o 0 e vai ter o 1. Então, o que vai fazer? A gente define o nosso K valendo 0, define o nosso I valendo left e define o nosso J valendo R1 mais 1. Nosso R1 é 0, então R1 mais 1 é 1. Então, ele vai colocar o nosso J aqui, o nosso J está aqui e o nosso I está aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai perguntar se o nosso I e o nosso J estão dentro dos limites, estão dentro dos limites. Agora, pergunta, o V de I, ou seja, o 50, ele é menor que o V de J? Não, não é, né? Porque o 30 é menor, então ele cai no outro lado. Então, ele vai copiar o 30 para cá. Nisso, o nosso K já anda uma posição e o nosso J já anda uma posição. Ou seja, o J está numa posição que não devia estar, mas o nosso laço aqui já nos protege e vai embora. Então, o que vai fazer? Vai copiar tudo que sobrou do primeira metade do vetor para o nosso V2, ou seja, o 50 veio para cá. Copiou o 50 para cá, agora a gente vai copiar tudo de volta para o nosso vetor original, ou seja, o 30 ele vem para cá e o 50 ele vem para cá, né? Então agora lá no nosso vetor, então que a gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem o 30 aqui e a gente tem o 50 aqui. Ou seja, o nosso merge de 001 já foi feito. Então agora o que a gente vai fazer, né? Então deixa eu até apagar essas bolinhas aqui. Agora a gente vai executar aqui o merge sort de 2 a 3, ou seja, a gente vai fazer o merge sort para esse pedaço aqui. Então o que vai definir? Vai definir o meio. O meio é o quê? Ele fez a pergunta, o left é maior ou igual ao right? Em merge sort de 2 a 3? Não, não é. Então vai definir o meio. Qual que é o meio? O meio é R mais L, ou seja, 3 mais 2 é 5. 5 dividido por 2 é 2, né? Então, nosso meio é o 2, e a gente vai engatar aqui a chamada esse aqui já está pronto, né? Do merge sort com V de left, que é 2, até meio, que é 2, e a gente vai chamar quem? Depois também aqui o merge sort com V de meio mais 1, que é 3, até o right aqui, que é 3 atualmente, tá bom? E vamos ter, claro, engatar aqui o nosso merge V de 2, 2, 3, tá bom? Então lá, merge sort V de 2, 2. Fez a pergunta aqui, left é maior ou igual ao right, então ele já retorna. Merge sort de 3, 3, left é maior ou igual ao right, já retorna. Agora o que vai fazer? Vai chamar agora o merge, que vai juntar esses dois vetores aqui, que é o vetor que vai do índice 2 até o índice 2 e o vetor que vai do índice 3 até o índice 3. A gente já consegue perceber que não vai acontecer nada, ou seja, ele não vai mudar as posições, o 10 e o 20 já estão ordenados nessa posição aqui, então ele não vai fazer nada, ele já terminou aqui esse merge, então agora o merge sort do 2 ao 3 também está completo. Então agora nós temos o vetor que vai de 0 a 1, esse aqui é um vetor, e nós temos um vetor que vai de 2 a 3. E agora o que vai acontecer? A gente vai chamar o merge no vetor, no merge no 0, 1, 3. Então vamos voltar aqui. Então a gente sabe que não mudou nada, né? Então aí a gente fez lembrando que o free aconteceu, né? Então a gente vai chamar aqui o merge com V de 0, 1, 3, né? Ou seja, a primeira metade, né? 0, 1, 3, vamos ver aqui, ó. É V de 0, 1, 3, tá bom.
Então está aqui o nosso vetor V de 0, 1, 3, então a gente vai fazer uma loc do V2. Qual que é uma loc do V2? É R2 menos L, ou seja, é o índice 3. Deixa eu apagar esses I's e esses J's aqui que não nos importam ainda mais. Ou seja, esse conjunto aqui que vai ordenar. Então R2 que é 3, menos left que é 0. Então é 3 mais 1, quer dizer que é 4. Ou seja, ele vai fazer um vetor de 4 elementos. Então temos aqui o vetor de 4 elementos. E agora ele vai definir o nosso K, ele vai entrar aqui, o nosso J ele entra aqui e o nosso I entra aqui e o nosso J começa aqui. E agora a gente vai começar a fazer o nosso merge. O V de I, o 30, ele é menor que o 10? Não, o 30 não é menor que o 10, então a gente coloca o 10 aqui, anda com o nosso K, anda com o nosso I. Próxima interação, o 30 é menor que 20? Não, 30 também não é menor que 20, então quer dizer que o 20 ele entra para cá, o nosso K ele anda e o nosso J andou 1. Nosso J andou 1, opa, o J está dentro dessa condição, a gente vai copiar agora tudo que resta da primeira metade para esse vetor. Então vai ficar aqui o 30 para cá, o 50 para cá, e depois, agora a gente vai voltar com esses elementos que eram de V2 para dentro do V. Então, o que vai acontecer? Vai ficar aqui o 10, o 20, o 30 e o 50. Então, tá aí, acabou. Agora, a gente libera o vetor V2 e volta lá para baixo. Vou até copiar. A gente volta para cá. Acho que não foi uma boa ideia. Mas tudo bem, eu vou reescrever aqui. Então, a gente ficou aqui com o 10, o 20, o 30 e o 50, tá bom? E agora o que aconteceu? Esse merge aqui ele está feito, então quer dizer que o nosso merge sort de 0 a 3 está resolvido. Então o que a gente tem que fazer agora é começar a abrir o merge sort de 4 a 7, né? Porque de 0 a 3 a gente sabe que essa parte aqui já está ok. E agora falta ordenar essa outra metade aqui do nosso vetor, que é de 4 a 7. Então vai começar a definir o meio. Meio, de 4 a 7, quer dizer que R mais L, quanto que é 4 mais 7? É 11. 11 dividido por 2, quanto que é 11 dividido por 2? É 5, né? Então, quer dizer que o meio é o índice 5. Então, quick não, né? Esse aqui é o merge. Então, vai chamar lá o merge sort de left, que é 4, ou V, de 4 até o meio, que é 5. Já vamos engatar aqui o merge sort com V de meio, que é 6, até o right, que é 7, e vai ter aqui o merge com V de 4 a 5 a 7. Então, o V aqui, ó, V de 4 a 5 é uma nova chamada. Essas outras chamadas aqui eu já posso apagar, para não ocupar espaço aqui, que já está ordenado bonitinho. Então, essa chamada aqui do merge sort de 4 a 5, o que vai acontecer? O merge sort de 4 a 5, ele tem que definir um meio, porque o nosso left não é maior ou igual a right. Nosso meio de 5 mais 4 é 9, e quanto que é 9 dividido por 2 é 4. Então, quer dizer que o nosso meio passa a ser o 4, e vai chamar aqui o merge sort com V de quanto? De left, que é 4 até 4. Vamos já engatar aqui o merge sort com V de meio mais 1, que é 5, até 5. E vai ter lá o merge de V de 4, 4, 5. Ou seja, a gente estava brincando com essa parte aqui de 4 a 5. Merge sort 4 a 4, left é maior ou igual a right, então 4 a 4 é ordenado. Mesma coisa para o 5 a 5, agora ele vai fazer o merge dos vetores, que são só o índice 4, e o vetor que é só o índice 5. Aí a gente já sabe resolver, não precisa reexecutar lá. A gente sabe que o 80 vai vir para cá e o 90 vem para cá, certo? Então, esse aqui está pronto, então esse vetor aqui já está ordenado. Então, de 4 a 5, a gente tem o vetor ordenado, falta agora ordenar o vetor de 6 a 7. 6 a 7, left não é maior ou igual a right, então a gente tem que definir o meio, quanto que é 6 mais 7? É 13, né? Então, 6 mais 7 é 13, 13 dividido por 2 é 6, né? Ou seja, o nosso meio vai ser 6. Então, a gente vai fazer aqui um merge sort com V de 6 a 6 e o merge sort com V de 7 a 7 e vamos fazer o merge com V de 6 a 6 a 7. Ou seja,
O vetor 6 a 6 está ordenado, left é maior ou igual a right. O de 7 a 7 está ordenado, left é maior ou igual a right. Agora ele vai fazer o merge do 6 com 6 com 7 com 7. A gente sabe novamente, né? O que vai acontecer? O 35 vem para cá e o 70 vem para cá. Ou seja, esse merge 6 a 6 está pronto. Então o nosso vetor de 6 a 7 está ordenado. Então o que a gente vai fazer agora é o merge do vetor de 4 a 5 com o vetor de 6 a 7. O que vai acontecer? Ele vai ficar... Já vou desenhar aqui, o 90 vem para cá. Eita, peraí. Então o que vai acontecer? Vai ficar 35, 70, 80 e 90. Então aqui, ó, 35, 70, 80 e 90. Então a gente tem aqui já os nossos dois vetores ordenados. Então o de 4 a 7 também está ordenado. Então aqui o nosso merge sort de 4 a 7 está pronto. Então agora que a gente tem dois vetores. Um que vai de 0 a 3, então tem aqui o vetor de 0 a 3 e o vetor que vai de 4 a 7. Ambos estão ordenados, mas não estão ordenados entre si. E agora resta a gente fazer o último merge, que é o merge de 3 a 7. Então o que vai acontecer? O merge de 3 a 7, vamos executar ele. Então vamos fazer ele aqui, vamos copiar esse vetor. Opa. Colar, então tá aqui. Então tá na hora de a gente fazer o merge do vetor de 0 a 3 e de 4 a 7. Então aqui é uma chamada do merge do V de 0 a 3 a 7. Né? Então 0 a 3 é uma parte e de 4 a 7 é outra. Então qual que é a primeira coisa que a nossa função merge faz? É justamente fazer a alocação de um segundo vetor. 1, 2, 3, que vai ter ali 8 elementos também, né? Porque 7 menos 0 é 7 e 7 mais 1 é 8. Então tá ali os nossos 8 elementos alocados, nosso V2. A gente começa com o nosso K aqui, a gente começa com o nosso I aqui e a gente começa com o nosso J aqui. Então aqui ele vai perguntar, o 10 é menor que o 35? Não, então a gente põe o 10 para cá. Andou com I, andou com J. 20 é menor que 35? Opa, 20 é menor que 35, então quer dizer que o 20 vem para cá, o K vem para cá, o nosso I vem para cá. O 30 é menor que 35? 30 ainda é menor que 35, então o 30 vem para cá, o nosso I ele anda para cá e o nosso K anda para cá. 50 é menor que 35? Não, então o 35 ele entra aqui, então o nosso J ele andou para cá, e daí 50 é menor que 70? Opa, 50 é menor que 70, então 50 vem para cá, o nosso K ele anda, o nosso I agora ultrapassa a barreira. Então, com o nosso I ultrapassando a barreira, acabou esse nosso laço aqui, e a gente vai executar esse cara aqui, porque esse laço aqui já está acabado, né, que o nosso I já ultrapassou o R1, e vai copiar o resto do que falta de J, ou seja, agora vai ficar aqui o 70, 80 e o 90. E agora o que acontece? O nosso vetor inteiro é recopiado para frente, né? Então vai ficar lá o 10, o 20, o 30, o 35, o 50, o 70, o 80 e o 90. Então esse aqui é o nosso vetor ordenado. E daí no fim, o que a gente faz? Faz um free em V2. Então o nosso V2 é removido da memória. E a gente agora tem o nosso vetor ordenado. Então olha só que beleza, né? Então tá aqui o nosso vetor ordenado. Então acabou aqui o merge de 0, 3 a 7. Então essa aqui era a última operação envolvida, então quer dizer que agora o merge sort de 0 a 7 está pronto. Então temos aqui o nosso vetor ordenado. Nossa, fiquei bastante tempo olhando só para a tela, mas é isso aí, pessoal. Então esse é o funcionamento do merge sort. Espero que você tenha entendido. E pessoal, enquanto eu estava editando ali, eu percebi que eu esqueci um negócio importante que eu queria falar para vocês, né? Já faz um tempo que eu não ensino um algoritmo de ordenação novo, e daí a pergunta é, o merge sort, ele é um algoritmo de ordenação estável ou não é estável? Você já deve ter percebido, eu tinha deixado
um negocinho para vocês perceberem depois, mas eu esqueci de falar e vamos falar agora. Bem, lá na função merge, o segredo, como vocês sabem, igual é no quicksort, o segredo não é na função merge sort, nem é na quicksort. O segredo aqui está na função merge. Então é a merge que vai definir se o nosso merge sort vai ser estável ou não estável. Então a gente tem que pensar o quê? Se a gente recebe aqui na merge dois vetores, vamos dizer que eles estão cortados aqui, se a gente recebe esses dois vetores, eu já consigo sempre imaginar que o vetor que está mais à esquerda é o que já estava mais à esquerda no início, antes de eu começar a ordenação, certo? Veja, porque é só a gente lembrar das chamadas do merge sort. Então, o que ele faz? Ele divide o vetor no meio, ordena primeiro a primeira metade, depois a segunda metade. Então, não vai acontecer dos elementos que estão à direita passar para a esquerda ao longo desse processo. Então, sempre que a gente receber aqui a função, na função merge, a gente sabe que o vetor que está à esquerda na função merge, ele já estava com os elementos posicionados mais à esquerda do que os que estão no lado mais direito desse vetor. Então, para a gente garantir que isso acontece, a gente tem que tomar cuidado nessa comparação aqui, né, do less. Será que basta eu trocar esse less por less equal? Veja, do jeito que está implementado hoje, a gente garante quando não tem números repetidos. Mas o que aconteceria se a gente tivesse aqui um 10, um 20, um 30 e um 40, e aqui eu tivesse um 20 e aqui eu tivesse um 30? Então o que a gente ia fazer? A gente ia copiar o 10, porque o 10 é menor, depois a gente ia chegar aqui 20 com 20. Quem que é o 20 que tem que vir antes, né? Se a gente só tem um less aqui, seria o que está na direita, né? Seria o 20 que está na segunda metade. Então, se a gente troca por um less equal, a gente troca isso aqui por um less equal, a gente garante que vai vir esse 20 aqui primeiro, certo? E daí depois, sim, vem o segundo 20, e depois o primeiro 30, depois o segundo 30, e aí sim o 40, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e o segredinho está nessa parte aqui. E outra parte importante é essa ordem desses vetores aqui, porque se a gente quer garantir alguma coisa que sobre, né, pode ser que sobre um monte de 20 ou um monte de 30 em algum dos vetores, então a gente tem que sempre copiar primeiro o vetor que está mais à esquerda, para depois copiar o vetor que está mais à direita, para V2, né? Então era isso que eu queria avisar, então fique com a finalização do vídeo rapidinho aí. Agora, como é que você faz para resolver o merge sort? Para entender ele, senta no seu computador, implementa essas funções aqui que a gente fez e dá uma brincada com elas. E aproveita e já testa. Faz o clone lá do benchmark no GitHub e coloca lá a sua função do merge sort e vê como que ela se comporta. Eventualmente eu vou colocar a minha lá, mas só depois que passar essa aula. Então vai lá, implemente, brinque e teste, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.